Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, saiu uma matéria, acho que foi ontem ou antes de ontem, se não estou enganado, falando que o Bolsonaro pode ter o benefício da prescrição de pena. Porque ano que vem ele vai fazer 70 anos, acho que é em março, se eu não estou enganado, então ele teria esse benefício. O engraçado é que eu fui o primeiro que cantou a bola no YouTube, fui eu. Naquele vídeo que eu fiz chamado assim, As Mentiras Bolsonaristas sobre o mito, sobre esse negócio do golpe todo aí que o Malafaia e outros estão mentindo aí. Eu mencionei, que eu ia falar no vídeo anterior, mas eu esqueci, que o Bolsonaro, depois de 70 anos, o crime pode prescrever. Eu até fiz uma crítica ao procurador, Paulo Gonet, que se ele ficar enrolando muito, daqui a pouco prescreve mesmo e não dá em nada. Mas aí eu fui pesquisar um pouco sobre essa questão de prescrição de pena, e não é assim como a gente pensa. Não é que o Bolsonaro não pode ser preso ou coisa assim. Tem toda uma regra no Código Penal sobre prescrição de pena. Então eu vou explicar para vocês primeiro o que é prescrição de pena. Prescrição é quando o crime já não pode mais ser julgado. Então o réu não pode mais ser julgado nem preso. Isso é uma prescrição. E como que funciona no nosso Código Penal? Independente da sua idade, você pode ter 10, você pode ter 10 não, 10 já é de menor, você pode ter 20 anos, 30, 40, sei lá. Se você comete um crime e você vira réu por aquele crime, você tem um prazo legal para ser julgado de 16 anos. 16 anos. Então se passar 16 anos, o seu caso não for julgado por um motivo ou outro, você não pode mais ser julgado. Você não pode ser nem considerado culpado, nem absolvido, nem nada, porque o crime prescreveu, acabou. Então é um prazo bem longo, até 16 anos, para um juiz julgar alguém. Por mais que a nossa justiça seja lenta, 16 anos é um bom tempo. Mas já teve caso aqui no Brasil. Por exemplo, teve uma vez um caso de um cara que cometeu um crime aqui no Brasil, se não me falha a memória, foi um homicídio. Aí ele fugiu para os Estados Unidos, lá ele começou uma vida nova como imigrante, arrumou um emprego, comprou casa, fez tudo lá na América. Depois ele não poderia mais ser julgado no Brasil. Passou os 16 anos, ele podia vir para o Brasil à vontade, porque ele não podia mais ser preso. Ele falou, não, aquele crime lá que eu matei fulano, já faz mais de 16 anos, já prescreveu. Então isso é prescrição de pena. Já aconteceu no Brasil e já aconteceu com algumas pessoas. É por isso que algumas pessoas fogem quando são acusadas, que nem aqueles golpistas do 8 de janeiro, que alguns fugiram para a Argentina, Paraguai, tentando chegar no Chile, porque eles sabem que se eles permanecerem na Argentina, por exemplo, por uns 16 anos, o crime deles pode ser prescrito. Então isso chama-se prescrição de pena. E não é para todo crime, tá, pessoal? Tem crimes que são imprescritíveis pelo Código Penal. Agora, o que acontece depois de 70 anos? Quando a pessoa faz 70 anos de idade, esse prazo de 16 anos ele é reduzido para 8 anos, a metade. Então a justiça tem 8 anos para julgar aquela pessoa acima de 70 anos, senão a pessoa não pode ser mais julgada, nem condenada, nem preso, nem nada. Por exemplo, o Lula. O Lula, quando ele foi preso, ele tinha 77 anos. Faltava só um ano para ele preencher esse prazo de prescrição de 8 anos. Então, com 77 anos, o Moro lá e o Deltan, aquela Operação Lava Jato, eles fizeram de tudo para julgar o Lula rapidamente. Tanto que, segundo reportagens da Folha, o Moro ele chegou a passar o caso do Lula na frente de outros casos que ele estava julgando, só para condenar correndo o Lula. É claro que a pressa do Moro não era só para uma questão de prescrição de pena, é porque também era ano eleitoral, e ele queria que o Lula fosse preso para beneficiar o Bolsonaro, de quem ele depois seria o ministro da Justiça, faria parte do governo seguinte. E como o Lula estava liderando nas pesquisas de intenções de voto, então o Moro teve pressa para condenar o Lula. Mas se o Lula não tivesse sido condenado naquele ano, tivesse chegado o ano seguinte, se o Lula tivesse feito 78 anos, aí ele não poderia mais ter sido condenado nem preso, porque já entraria nessa questão de prescrição de pena. Olha, depois de 70 anos, a justiça tem até 8 anos para julgar essa pessoa. Se essa pessoa fizer 78 anos, aí não pode mais ser julgada. Então essa é a prescrição de pena legal. No caso do Bolsonaro, ano que vem ele recém vai fazer 70 anos. Talvez ele já seja réu ano que vem, porque o Gonet talvez já envie o processo lá para o STF e o STF declara ele réu. Mas mesmo se o STF demorar um pouquinho para declarar ele réu, não importa. O que importa é que a justiça, no caso é o STF que está julgando ele, eles têm um prazo de 8 anos, que é a prescrição de pena. Em vez de ser 16, cai para 8, que é a metade. Eles têm um prazo de 8 anos para julgar, condenar e prender o Bolsonaro. Então sim, o Bolsonaro pode ser preso mesmo com essa questão de prescrição de pena. É só a justiça não esperar 8 anos para condenar ele. O que eu acho que não vai acontecer, pessoal? Por mais que a justiça seja lenta no Brasil, eu acho que 8 anos dá tempo sim de condenar o Bolsonaro. Então, as manchetes estão enganando as pessoas e estão iludindo aí os bolsonaristas, a gadaiada. Ano que vem vai prescrever o crime, Bolsonaro não vai poder mais ser julgado. Não, ele tem 8 anos, essa é a prescrição de pena. Um prazo que é 16 anos para pessoas até 70 anos, vai cair pela metade para 8 anos. Então ele pode sim ser julgado, condenado e preso. Tá bom, galerinha? Então tá aí, quem gostou do vídeo, dá um like aí no vídeo, que isso ajuda a aumentar o alcance da atividade. Se inscreva no canal e ativa o bendito sininho, tá? Porque o YouTube ultimamente anda bugado.
Aí você pelo menos é notificado quando o canal faz um vídeo novo, tá? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.